Boa noite, galera rubro-negra. Aqui é Ney e a gente vai trazer todas as notícias da vitória do Flamengo frente ao Atlético Mineiro ontem, de virada no estádio Independência. O Flamengo ganhou de 2-1. Os gols do jogo foram de Paulinho aos 33 minutos para o Galo e o Arrascaeta aos 79 minutos e o Wesley aos 85 minutos decretaram a vitória do Flamengo. Foi um jogo muito disputado, onde o Flamengo teve mais posse de bola. O Flamengo teve 60% de posse de bola, mas quem teve mais chances de gol e chutou mais no jogo foi o Atlético. Tá? Como sempre, o Atlético tem mais chances de gol, de chutes, mas não consegue concluir nem metade daquilo que ele chuta. Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, fez excelentes defesas, sendo um dos melhores em campo. Tá? O goleiro vem crescendo de produção e merece ser titular desse time. Arrascaeta entrou no segundo tempo, inexplicavelmente, mudou o jogo, muita movimentação, um belo gol de falta empatando a partida e depois um toque que deixou o Wesley na cara do gol para fazer o gol da virada do Flamengo. Então uma atuação maravilhosa do Arrascaeta, sendo o melhor do Flamengo em campo. Com a vitória, o Flamengo pulou para 31 pontos e é o vice-líder do Brasileiro. Próximo jogo do Flamengo é contra o Olímpia do Paraguai, quinta-feira às 9 horas no Maracanã. É o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores da América. Depois do jogo, no vestiário, o Pedro, por ter se recusado a aquecer no campo, mandaram o Pedro aquecer juntamente com os jogadores do banco de reservas. Dois jogadores entraram no jogo, foi o Cebolinha e o outro jogador, que eu agora não me recordo, e o Pedro não entrou. E aí o Pedro foi para o banco de reservas, sentou. O preparador físico pediu para ele aquecer, que o Flamengo ainda podia fazer mais uma substituição. Ele se recusou a aquecer. O jogo terminou, houve aquela confusão entre a comissão técnica do Flamengo e a do Atlético, reclamando do juiz. E o Pedro e outros jogadores desceram para o vestiário. Em seguida, o preparador físico desceu também. Pedro estava falando no telefone com a sua esposa, quando levou 3 tapas na cara do preparador físico, e em seguida o Pedro não entendia o que estava acontecendo, virou para o preparador físico e falou: o que está vendo? E o preparador físico falou que ele desrespeitou ele como profissional ao não aquecer. E pegou e deu um soco na cara do Pedro, do lado direito da face do Pedro, o que começou a jorrar sangue, né? Nisso chegou os outros jogadores, o Gerson, o Everton Ribeiro. O Gerson, inclusive, deu uma gravata no preparador físico e empurrou contra a parede, porque ele ia desferir mais socos no Pedro. E o Gerson empurrou o cara na parede, inclusive danificou a parede, tamanha força que o Gerson empurrou o preparador físico. A confusão ficou formada e, em seguida, o Pedro foi à delegacia e prestou queixas contra o preparador físico. Tá? O preparador físico é gringo, é argentino, é da equipe do Sampaoli, já está demitido, tá? E agora o Sampaoli também está balançando no cargo, porque o cara que foi demitido, que é o preparador físico, é da equipe dele, é um profissional da comissão técnica, né, da equipe dele. Então, o Sampaoli também está correndo o risco de ser demitido, né? Bom, nesse caso aí tem 2 pontos, né? O primeiro ponto: o Pedro é funcionário do Flamengo, então se ele foi solicitado para aquecer, se ele ganha salário, ele tem carteira assinada com o Flamengo, ele é um funcionário do Flamengo, ele tinha que ter levantado o traseiro dele do banco de reserva e ter aquecido. Ele é funcionário, ele não pode falar não. Se ele está ali, ele obedece ordens. Se mandaram ele aquecer, ele tem que levantar e aquecer. Tá? Se ele está insatisfeito porque está na reserva, ele pede demissão e vai para outro clube. O jogador, quando é contratado, o técnico não é obrigado a escalá-lo como titular sempre. O treinador tem um elenco de mais de 22 jogadores. Então ele escala aqueles que ele acha que estão melhores. Tá? Então, se ele está na reserva, é uma opção do treinador. Ele tem que acatar e treinar cada vez melhor para ter outra chance no time titular. Então o primeiro erro foi do Pedro. Agora, isso não é motivo para um gringo que saiu lá da Argentina para arrumar emprego aqui no Brasil, entendeu? E ganha salário de um time brasileiro, desferir um soco no jogador brasileiro. Isso aí não é motivo para esse cara fazer isso. Então, foi bem demitido o cara,
Tá certo o Flamengo em demitir o preparador físico, ele que vai procurar emprego na Argentina. Ele teve sorte, porque numa dessa ele poderia até apanhar dos demais jogadores. Ele teve sorte, teve muita sorte, ele tem que levantar as mãos para o céu, que ele podia ser agredido no vestiário, né, por ter agredido um jogador, os outros poderiam ter tomado as dores do Pedro. Então ele teve muita sorte, né, de sair sem um arranhão, mas vai responder processo pela agressão, sim, tá? E tem mais é que responder. O camarada sai lá do país dele com um pires na mão, que lá o negócio está feio, né? A moeda argentina e nada é a mesma coisa, não está valendo nada a moeda argentina. O cara saiu de lá com pires na mão, procurando emprego aqui, e chega aqui e agride um brasileiro. Tem mais é que responder processo e tem que voltar lá para onde ele reside. Tá mais do que certo o Flamengo nesse caso. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like, e amanhã vai ter mais vídeos falando do Flamengo para vocês. Tá? Outro detalhe, o Matheus França foi vendido, viu, gente? O Flamengo acertou a venda do Matheus França e amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa venda. Foi uma venda milionária, tá? Peço a todos que se inscrevam e dêem uma força no canal cada vez mais. Galera, um abraço, boa noite, até amanhã.